Ele estava cuidando das ovelhas. Então, ele era alguém que estava sendo rejeitado ali dentro daquela família. Por mais que o pai, Jessé, quisesse protegê-lo, mas no fundo, ele olhou para dentro de si, olhou para a sua vida e percebeu: puxa vida, meus irmãos estão ali para a guerra e eu não. Ele foi colocado um pouquinho de lado, de canto. Esse Davi, que tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai, surge uma oportunidade na vida dele. E a oportunidade é ele levar para os seus irmãos um lanche, um queijo, para saber notícia, porque eles estavam envolvidos numa guerra. E quando ele chega naquele acampamento, levando ali alguma coisa para ter acesso, para poder entrar, ali ele ouve um desafio que muda a história da vida dele. Aquele menino de 16, 17 anos ouve um desafio. Qual era o desafio? O desafio era que tinha um gigante que estava desafiando o exército poderoso do Deus vivo, e não tinha um soldado sequer que tivesse a coragem de enfrentar aquele gigante. E ele passa por ali e ouve o murmurinho das pessoas conversando. E ele diz assim: vem cá, é o que mesmo aí que está acontecendo? Isso é porque o rei Saul disse que aquele que tiver coragem e enfrentar esse gigante Golias, que está 40 dias lançando desafio, ninguém tem coragem. Se vencer, vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto e vai morar no palácio. Aí Davi diz assim: é o que mesmo? Repete para mim aí. Repita para mim. E repetiu para ele. Quando repete para ele, olha como a reação dele é de explicar: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus do exército? Eu lutarei em nome do Senhor. Ali começa, escute isso, começa a história de Davi. E eu falei só essa introdução, só para acelerar agora e dizer: aí ele vai, vence Golias, passa a ser um homem famoso, conhecido. As pessoas começam agora a idolatrar ele, literalmente a idolatrar ele. Ele passa por um período aí de perseguição do próprio Saul, mas depois ele toma posse do seu reinado, tem grandes batalhas, vence cada uma das batalhas que ele enfrenta, e ele constrói uma história de um rei que foi um rei vencedor. Mas ele constrói também uma história de um rei que pisou muito na bola. Ele constrói uma história de um rei que não ficou atento aos detalhes que Deus tinha dado para ele, e ele acaba se perdendo no meio do caminho. O que eu acho interessante é que, mesmo ele se perdendo no meio do caminho, mesmo esse Davi, que decepcionou certamente o coração de Deus naquele momento, esse mesmo Deus que vê todo o percurso de uma trajetória que o entristeceu, Deus olha para ele assim: Davi, tu é um homem segundo o meu coração. Foi o que Deus viu em Davi. O que Deus quer ver nos Davis de hoje? O que Deus quer ver na minha vida e na sua vida? Porque todos os soldados daquela época estavam olhando para os filhos de Jessé. Eles eram fortes, eles tinham uma postura de um soldado, e todos olhavam para eles tinham postura, eles eram fortes, eles tinham um jeito de soldado. Mas Deus não estava olhando para a imagem de nenhum deles, Deus estava olhando para o coração de Davi. Eu quero dizer uma coisa, que para a gente que é muito fácil falar isso. A gente passa por uma imagem de que nós somos fortes, porque nós somos forjados a isso. Quando o rapaz estava pregando aqui, estava falando, o nome dele? Ivan. Ele falava sobre isso. A gente carrega essa máscara, tem que ser forte. Você tem que ser, sabe, um homem da casa, que não pode chorar, que não pode sentir dor. Eu fiquei pensando, irmãos, eu fiquei lembrando. Aos 16 anos eu perdi meu pai. Aos 17 anos eu perdi um irmão mais novo que eu. E aí ficou eu, minha mãe e 5 irmãs. 5 irmãs. Eu tinha ido morar em Salvador para poder tentar a carreira de jogador de futebol, acredite. E estava indo bem. E tive que voltar. Porque eu tive que trabalhar para estar perto da minha mãe, estar perto das minhas irmãs. E muitas
vezes, eu não me lembro a quantidade, senão vou mentir, não vou fazer isso. Muitas vezes eu deitava no meu quarto, na minha cama, e eu chorava diante do tamanho do desafio que é a responsabilidade de cuidar de uma família com 5 mulheres. Um irmão mais velho que eu, sempre morou fora, não estava em casa, e tinha que ser comigo, mas eu nunca deixei a minha mãe, nem as minhas irmãs, sequer pensar, imaginar que uma lágrima estava escorrendo do meu olho. Porque eu tinha que passar uma imagem que eu era forte, eu era um homem de casa, eu tinha 17 anos, eu era um homem da casa. Aí a gente pega a palavra de Deus e a gente olha a vida de Davi, que passa uma trajetória imensa de lutas, que passa uma trajetória imensa de desafios. Um Davi que na formação do seu caráter, na sua alma, ele enfrentou gigante. Foi o primeiro grande desafio dele, antes de ele enfrentar o céu, ele enfrentou o gigante. Aí a gente olha para a nossa vida hoje, quantos gigantes a gente também enfrenta, sem que ninguém saiba. Quantos gigantes da sua vida você enfrentou? Ou talvez está enfrentando, mas tem que passar aquela imagem de que é forte, de que não chora, de que está pronto para tudo. E isso vai criando dentro de nós, na grande verdade, vai criando uma crosta de que nós precisamos ser mais fortes do que aquilo que as pessoas imaginam. Precisamos ser mais fortes do que aquilo que as pessoas estão olhando para a gente. Aí você vê esse mesmo Davi tem tantas vitórias e o nome de Deus é glorificado. Como você também, quando vence, o nome de Deus é glorificado na sua vida, na sua vida. Glória a Deus! Ele vai caminhando e ele vai vencendo muitas batalhas. Só que muitas batalhas que Davi foi vencendo, ele também foi pagando um preço alto por cada uma das batalhas, porque cada batalha vencida deixa marcas, toda guerra deixa marca. Quando a gente fala de vitória, é muito bom falar de vitória, né? Ou venceu, toda vitória deixa marcas. Toda vitória, as pessoas ficam marcadas pelas vitórias. Elas podem sim chegar no primeiro lugar, elas podem levar o troféu do primeiro lugar, mas ficam marcas pela vitória. E Davi também foi marcado em muitas vitórias que ele teve. Agora, sabe uma coisa que é legal? É que eu estou falando de um homem. Deus olha para ele e diz assim: você é um homem segundo o meu coração. Pergunto de novo: o que foi que Deus viu em Davi, gente? Para que Deus olhasse para ele e dissesse: você é um homem segundo o meu coração. Deus viu em Davi o que ele quer ver em nós hoje. Estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão buscando sim posição elevada, vencer na vida, ter sucesso, e Deus continua olhando para a gente, querendo encontrar a mesma coisa que encontrou em Davi há mais de 2 mil anos atrás. Ele quer encontrar em cada um de nós um homem segundo o coração dele, um coração sensível para Deus, alguém que não tem vergonha, que não tem nenhum problema de dizer assim: eu dependo do Senhor na minha vida, somente nele, por ele, para ele. Isso é, sem sombra de dúvida, um grande desafio. E aí, escute isso, viu? Davi passa por isso tudo. E olha só, como Davi encerra a Bíblia dele. Se tiver condição de colocar no slide aí, vocês também aí sim, se tiver tem problema. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Diz assim: tem depois Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vamos lá? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de quem, gente? Deus nos fez, nos criou. Deus criou você para servir ao propósito dele. Isso é uma coisa, isso é muito claro. Irmãos, eu carrego isso de uma clareza tão grande, sabe? Quando lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim, viu?
espera de nós é que a gente